Muita coisa aconteceu com o Bitcoin nos últimos dias e uma investidora muito famosa chamada de Cathie Wood está dizendo que o Bitcoin pode valer algo entre 258 mil dólares até 1,5 milhão de dólares. E isso tudo até 2030. Mas será que isso realmente pode acontecer? Há quem diga no mercado que essa seja mais uma moeda que se organiza como um esquema de pirâmide e outros que acreditam muito no seu potencial. Só que essa mulher está em um nível totalmente diferente. Por isso, nós vamos investigar o verdadeiro potencial do Bitcoin para os próximos anos e até onde ele pode chegar. Tudo bem, então existe muita empolgação com o Bitcoin porque apenas nessa última semana o Bitcoin atingiu cerca de 35 mil dólares por cada moeda e ele se valorizou mais de 100% só esse ano. E tudo isso aconteceu graças aos ETFs de Bitcoin que estão à vista no mercado, que parece estar prestes a serem aprovados e provavelmente isso vai acontecer em janeiro do ano que vem. E além de falar sobre esse assunto, também quero te ajudar a entender as previsões otimistas dessa Cathie Wood e a sua estimativa base é que o Bitcoin vai alcançar mais de 600 mil dólares por unidade, chegando até a 1,5 milhão em 2030. Só que o mais importante de hoje são alguns avisos sobre os ETFs quando eles forem aprovados e o que você deve ficar atento nesse momento, principalmente antes de você sair colocando todo o seu dinheiro em Bitcoin pensando que vamos para uma alta infinita. Então, assista esse vídeo com atenção. Fala duplas, meu nome é Eric Sekiyama, especialista em investimentos com foco em criptomoedas. Então estamos chegando cada vez mais próximo da aprovação de ETFs de Bitcoin que vão permitir uma nova onda de adoção em massa do Bitcoin. Imagine se uma empresa como a Apple, com 167 bilhões de dólares em caixa, decide colocar 1 a 2% de todo esse capital no Bitcoin. Bom, em breve eles vão poder fazer isso porque já existem pelo menos de 8 até 10 empresas de gestão de ativos que têm entrado com pedido de ETF nos Estados Unidos de Bitcoin. E o órgão responsável por fazer essa aprovação é a SEC. Na semana passada o preço do Bitcoin foi uma loucura, porque algo realmente aconteceu no mercado. Porque se voltarmos para outubro de 2021, uma empresa de gestão de ativos chamada de Grayscale entrou com um pedido para converter seus ETFs de futuros em um ETF de Bitcoin à vista. E nessa época a SEC falou, esse pedido não vai passar. E claro, depois disso a Grayscale os processou e depois de meses eles venceram nos tribunais e na semana passada a SEC poderia ter apelado no tribunal sobre essa decisão, mas eles não fizeram isso. Na verdade, a declaração oficial deles foi essa. We didn't appeal last Friday. I think that's accurate. We have not one, but multiple, I think it's 8 or 10 filings that the staff and ultimately the commission is considering for what's called exchange traded products. Então, só pelo fato da SEC não ter lutado contra essa decisão, isso significa que eles estão muito mais abertos para aprovar os ETFs de Bitcoin do que recusá-los. Essa é a primeira questão que empolgou o mercado. Mas a segunda razão pela qual o Bitcoin subiu rapidamente em pouco tempo é por causa do que aconteceu na segunda-feira, dia 23 de outubro. Foi exatamente quando o IBTC ou IBTC, que é o código do ETF de Bitcoin da BlackRock, ele apareceu misteriosamente no site DTCC. Eu sei que eu falei várias siglas aqui, então já anota tudo. IBTC é o ticker do ETF da BlackRock e DTCC é o Fundo Depositário de Incorporação. Esse nome definitivamente não importa, mas tudo que você precisa saber é que todo ETF dos Estados Unidos, quando ele é arquivado e aprovado no sistema, ele precisa passar pelo site do DTCC. Então, quando o IBTC foi listado no site deles, todo mundo teve um sinal de aprovação, ou seja, partiu lua, foguete subindo. Então, assim, as pessoas acreditaram nesse hype, compraram muito Bitcoin e assim chegamos até os 35 mil dólares. Só que depois, logo no dia seguinte, na terça-feira, o código desapareceu misteriosamente do site e o valor do Bitcoin caiu. Aparentemente foi algum tipo de falha, porque naquele mesmo dia, na terça-feira, ele foi realocado novamente e o valor do Bitcoin subiu de novo. Essa é a vida de quem investe no mercado cripto, precisa ter o coração preparado. Então, se qualquer um desses ETFs for aprovado, isso dará ao Bitcoin acesso a trilhões de dólares que podem entrar no mercado cripto. Isso pode acontecer a partir do caixa de empresas, a partir do caixa de países e também de outras formas. E aí que as coisas começam a virar uma loucura. Eu particularmente não gosto muito dessas previsões de preço para anos, que são prazos mais longos, porque geralmente elas estão erradas. Mas eu vou mostrar para você aqui e explicar qual é a narrativa do Bitcoin para chegar nesses valores. Então, se você ainda não ouviu falar sobre a Cathie Wood como gestora de investimentos, ela já fez coisas incríveis ao longo dos anos de 2014 até 2021. E nesse período, o dinheiro dos clientes que ela administrava rendeu em média 39% ao ano.
Isso significa que esse fundo rendeu 3 vezes mais do que o próprio mercado de ações dos Estados Unidos durante o mesmo período, que também acabou trazendo ganhos incríveis. Então, só para você entender, isso daqui foi absurdo. E chegando no pico de 2021, o seu fundo administrava cerca de 50 bilhões de dólares para os seus clientes. Só para você ter noção, o Itaú, que é o maior banco do Brasil, vale 52,9 bilhões de dólares. Então, ela administrava o valor do Itaú na época. Claro que isso aconteceu porque o governo dos Estados Unidos inundou a economia na época com dinheiro e assim todos os ativos de risco explodiram. E no geral, todo mundo estava ganhando dinheiro na época, especialmente no setor de tecnologia. Só que logo em seguida a isso, chegou a inflação e todos os ativos de risco começaram a entrar em colapso. E assim, infelizmente, o seu ETF terminou o ano de 2021 com uma queda de 23%. E depois, o ano seguinte, 2022, terminou com uma queda de 66,9%. Então esse é um breve histórico sobre quem é Cathie Wood e porque ela é muito famosa, principalmente lá no exterior. Ela não acerta sempre, mas ela teve vários golaços. E a sua previsão para o preço do Bitcoin em 2030, no seu cenário base, ou seja, no seu cenário regular, que é o esperado, é que o Bitcoin vai estar valendo cerca de 682 mil dólares por unidade. Falando assim, parece que é um número completamente inventado. Parece até que eles fizeram uma roda entre os gestores ali, quem chutasse o número mais absurdo é o que eles iriam falar para a mídia. Só que na verdade existe um motivo para isso. Então aqui está exatamente o que deve acontecer com o Bitcoin para ele chegar lá. Nesse gráfico mágico, a coluna da esquerda mostrou o cenário ultra conservador e do lado direito o cenário base, que é o esperado pela Cathie Wood. E na primeira coisa que nós temos são os tesouros das empresas, ou seja, é o caixa que as empresas possuem. Esse número representa 2,5% do caixa das empresas que serão mantidos em Bitcoin. Para você entender o que é esse tesouro das empresas, são como se fosse um cofrinho. E a maioria das grandes empresas tem algo chamado de departamento do tesouro. Nem todas possuem, mas a maioria sim. E é esse grupo de pessoas que decide o que vão fazer com parte do caixa da empresa, para que esse dinheiro não fique parado e se desvalorizando com a inflação. Algumas empresas podem pegar esse dinheiro e pagarem os seus acionistas em forma de dividendos, outras vão usar o dinheiro para comprar novos equipamentos e aumentar e expandir a empresa, e algumas vão apenas manter esse dinheiro em algum investimento. E eles precisam destinar esse dinheiro para não perder ao longo do tempo valor com a inflação. E olha só que interessante, o Bitcoin é uma das formas que pode ser considerada equivalente ao dinheiro, só que ele não sofre com a inflação, justamente porque o Bitcoin é deflacionário e aumenta de valor ao longo do tempo. E é aqui que entra essa suposição da Cathie Wood, que para cada 100 dólares que uma empresa tem em seu caixa, 2,5 dólares se for investido em Bitcoin. Essa é uma das coisas que causariam o alvo do preço para o Bitcoin em 2030 chegar nesses 682 mil dólares. Agora, a segunda suposição nesse gráfico é que o Bitcoin precisa representar 10% do volume total de remessas globais. Parece complexo, mas é muito mais fácil do que parece. Qualquer dinheiro que você envia para outro país é considerado já uma remessa para o exterior. E no geral, esse tipo de transação costuma ser feito em dólares. Só que agora, imagine que de 10% de todo o volume em remessas no exterior, 10% seja em Bitcoin. Essa é a segunda premissa do fundo da Cathie Wood para o Bitcoin chegar nesse valor. Agora, a premissa de número 3 é que 1% do tesouro de um estado-nação deve ser mantido em Bitcoin. Nesse caso, da mesma forma que eu expliquei do caixa de uma empresa, seria o caixa de um país. O El Salvador é um bom exemplo disso. Ele se tornou o primeiro país a comprar Bitcoin usando o tesouro nacional do seu país. Mas agora, imagine que apenas 1% de todo mundo utilize uma parte do seu caixa para manter em Bitcoin. A Argentina e países que sofrem com alta inflação são candidatos fortes a aderirem a essa estratégia. Então, 1% de todos os países do mundo mantendo uma parte do seu caixa em Bitcoin. Só para você entender, tudo isso vai gerar mais demanda pelo Bitcoin, ou seja, vai aumentar o market cap, que é o valor de mercado da moeda. Isso, consequentemente, causa elevação no preço do Bitcoin. A próxima suposição é que o Bitcoin precisa representar 3% de todas as moedas dos mercados emergentes na oferta, fora dos top 4 países. Parece uma coisa muito complexa, mas é o seguinte: os top 4 países eles se referem a Brasil, Rússia, Índia e China. Esses são os 4 principais mercados emergentes que existem no mundo. Então nós precisamos excluir esses países dessa conta. Agora, a sigla M2 se refere à oferta física de dinheiro. E no que diz respeito aos países, estamos falando sobre as pessoas que estão dentro daquele país e usam uma moeda. Ou seja, se 3% dos países emergentes manterem parte do seu dinheiro falando sobre a população em Bitcoin,
teremos essa premissa concluída. Agora a próxima suposição é que o Bitcoin precisa representar 5% da liquidez da rede. Mais uma vez parece complexo, mas eu vou explicar o que é. Um grande exemplo disso é, imagine que a Rússia e a China querem transacionar dinheiro entre si. Eles podem não confiar na moeda um do outro, por isso eles podem fazer isso com o Bitcoin, com exceção de que esse é um exemplo global. No caso específico, o TAM, que significa Mercado Endereçável Total, nesse caso está se referindo aos Estados Unidos, ou seja, os bancos dos Estados Unidos estão nessa categoria específica. Então estamos falando do Banco de Nova York querendo enviar dinheiro para o Bank of America. Ao invés de eles utilizarem a rede SWIFT em dólar, que costuma ser caro, demorado para completar uma transação, eles utilizariam a rede do Bitcoin para fazer isso e depois vão converter esses Bitcoins em dólar. Então é isso que significa esses 5% do volume nessa categoria. A próxima é ter 3% de ativos resistentes à apreensão mantidos por HNWY. Essa é uma palavra mais chique para se referir a pessoas com muito patrimônio, especificamente patrimônios que valem entre 1 a 5 milhões de dólares. E nesse caso eles estão falando de forma global. Então se um brasileiro tem mais de 15 milhões de reais, ele se encaixaria nesse quesito, porque ele teria o equivalente a 2,5 milhões de dólares. Então o que ele diz é, se 3% dos milionários do mundo inteiro com valor entre 1 a 5 milhões estiverem em Bitcoin, estaremos mais uma vez com um check na premissa. Agora a próxima categoria é ter 2,5% dos investidores institucionais. Então se eles manterem 2,5% do seu dinheiro em Bitcoin, temos mais um check. Agora a última, que é uma das mais importantes, se refere a 40% do valor do mercado do ouro em Bitcoin. Ou seja, se o Bitcoin conseguir captar algumas dessas pessoas que investem em ouro e chegar a 40% do valor do mercado do ouro, teremos mais um check. E só para você entender o volume de dinheiro que estamos falando aqui, a capitalização do mercado do ouro é de atualmente 13 trilhões de dólares. Então, se 40% de 13 trilhões entrar no Bitcoin, teremos a premissa concluída. Isso representa hoje cerca de 5 vezes a capitalização de mercado atual do Bitcoin, que é de cerca de 672 bilhões de dólares. Essa é uma diferença de cerca de 7 a 8 vezes do valor atual. Então, se você considerar esse fator e multiplicar pelo preço atual do Bitcoin, digamos que 35 mil dólares, teremos aproximadamente o Bitcoin valendo 280 mil dólares só com essa premissa. Então é essa a matemática por trás, que parece complexa, mas é precisa. E somando todas essas premissas, a base estimada para Cathie Wood é de que o Bitcoin esteja valendo em 2030 682 mil dólares por unidade. Para quem já está posicionado em Bitcoin, tudo isso é empolgante, mas nós não podemos nos precipitar. Então aqui vão os meus 3 avisos para todos antes de sair vendendo carro, casa e comprar tudo em Bitcoin. O aviso número 1 é que o Bitcoin tem mais chance de cair do que subir no curto prazo. E isso acontece porque todo mundo está comprando Bitcoin agora com base no boato do ETF que serão aprovados em janeiro do ano que vem. E assim que esse evento acontecer, muita gente vai vender as suas moedas e podemos ter uma correção no mercado. Então eu acho sensato esperar que no curto prazo existam mais pessoas dispostas a vender os seus Bitcoins do que a comprá-lo. Só que olhando para o médio e longo prazo, o preço do Bitcoin tem enormes perspectivas de subir muito mais. Mas aí entra o meu aviso número 2. Quando esses ETFs de Bitcoin forem lançados no mercado, há algumas coisas que você precisa se preocupar caso você também queira investir neles. Cada ETF, por exemplo, tem algo chamado de taxa de administração. Esse é um valor que você paga por ano, não é um pagamento ativo, mas é algo que será subtraído do seu retorno total automaticamente. Isso vale para qualquer ETF, tá? Mas essa taxa de administração mais baixa geralmente vem de fundos de índice de mercado, porque o gestor não tem muito trabalho para ser feito, como por exemplo o VO. Ele é um ETF que replica o S&P 500 e a sua taxa de administração vai de 0% até 0,3%. E para o mercado isso é considerado bem barato. Mas quando esses ETFs de Bitcoin forem lançados, suponho que eles serão muito mais caros, provavelmente com uma taxa próxima de 2%, porque é isso que já acontece com os ETFs baseados em futuros do Bitcoin, que estão próximos de 2%. Então esses novos ETFs podem custar até mais ou a mesma coisa. E isso acontece porque os gestores desses ETFs vão precisar se preocupar com a segurança desses Bitcoins que eles vão ter que gerenciar. E isso gasta muito tempo e também aumenta o seu risco. Mas por outro lado, há quem diga que 2% não parece muita coisa, e a maioria das pessoas não vai ter nem ideia de quanto isso vai custar no final das contas, porque é um valor muito baixo. Pode até ser verdade para a maioria das pessoas, mas eu quero te mostrar uma coisa. Digamos que alguém investiu 100 mil reais em Bitcoin com uma taxa de despesa de 2% ao longo de 30 anos. Assumindo uma média de retorno de 8% ao ano, você acabaria recebendo mais ou menos mais de 574 mil reais. Só que em taxas, apenas com esses 2%,
investimento, você acabaria pagando R$431 mil, isso ao longo dos 30 anos. Agora, se a taxa de administração fosse de 0,03%, no mesmo investimento você acabaria com quase o dobro no valor final, ficando com R$997 mil, enquanto em taxas você pagaria apenas R$8.300. Então esse é o poder de apenas 2% de taxa de administração. Isso pode custar cerca de 40% do total do seu retorno. Então esse dinheiro vai sumir sem você notar. Então o aviso número 2 é: preste atenção nas taxas. Isso pode acabar não atraindo tantas pessoas para esses ETFs. E o aviso número 3 é que preste atenção em como eles gerenciam isso, porque cada um desses ETFs pode administrar o dinheiro de forma totalmente diferente. Alguns deles vão utilizar como protocolo de segurança uma wallet, outros deles terão taxas estranhamente baixas, alguns deles poderão até pagar dividendos e outros desses ETFs poderão emprestar os bitcoins. Então não sei se isso vai ser interessante para o mercado, e se você pensa em investir também, você deve ver se é realmente isso que você quer ou não. Por isso, preste atenção nessas características quando os ETFs forem lançados lá no exterior. Agora vão mais algumas considerações sobre as previsões de preços. Nós só sabemos 3 verdades na vida. A primeira é que os seres vivos acabam morrendo, por isso você deve aproveitar a sua família, aproveitar para viajar, aproveitar cada momento. E a segunda verdade é que o Rico com Cripto está com desconto de 20% neste mês de Black Friday. Esse é o treinamento mais completo de criptomoedas e que vai te ensinar o 80-20, os 20% de conhecimento que vão te trazer os 80% de resultado. E a terceira coisa é que a única verdade sobre o Bitcoin é que ninguém sabe o que vai acontecer com o preço dele no futuro. Ainda temos que considerar na conta total a possibilidade de uma recessão no ano que vem ou ainda uma recessão em 2025. E se houver uma recessão, são os ativos mais arriscados que acabam caindo no geral. E o Bitcoin ainda não é um ativo à prova de recessão. Mesmo olhando para esse ano com o Bitcoin disparando, diferente do que está acontecendo com a Bolsa de Valores, por exemplo, ainda não é garantido que as pessoas não vão deixar de vender ele na recessão. Portanto, ainda não temos a confirmação de que o seu valor vai permanecer nessa faixa ou vai subir ainda mais ou cair. Eu estou falando isso mais para ser a sua consciência aqui e mostrar os dois lados da moeda. Diferente de muitos aí que querem vender uma alta infinita para você, eu gosto de ser mais realista. Agora, por outro lado, se o Federal Reserve decidir estimular a economia reduzindo as taxas de juros, isso vai causar mais inflação nos Estados Unidos, o que significa que o valor do Bitcoin vai subir bastante. Combinado isso com o que vai acontecer em 2024, você obtém mais demanda sobre o Bitcoin com a aprovação dos ETFs. Além disso, temos uma redução na oferta, porque com o halving teremos menos Bitcoins à venda no mercado. E é assim que nós temos a receita perfeita para uma alta do Bitcoin em 2024 e 2025. Então esses são os dois cenários mais prováveis a serem considerados nesse momento. E essa Cathie Wood, ela está certa sim em dizer que o Bitcoin valerá muito mais até 2030. Mas a questão é o quanto ele vai valer. Isso realmente não tem como saber, porque o mercado não sobe em linha reta. Ele pode fazer isso de forma exponencial. Na economia funciona assim. Imagine que a folha dessa planta, uma apenas, seja vendida por R$10. Só que aqui existem outras 10 folhas iguais a ela. Ou seja, todas as outras automaticamente passam a valer R$10 cada. Então assim eu já tenho R$100 aqui no total. Mas imagine que agora eu consiga vender uma folha por R$100, porque essa é a última planta da sua espécie. Automaticamente o valor implícito dessa planta com 10 folhas é de R$1.000. Então o que aconteceu é que investimos apenas R$110 no ecossistema e agora de repente a planta vale R$1.000. O que eu quero dizer com esse exemplo é que também é verdade que será necessário menos dinheiro para que o Bitcoin aumente para valores insanos, só que da mesma forma, em uma recessão vai ser necessário menos dinheiro para derrubar o valor da moeda, porque é isso que pode acontecer quando as pessoas estão com medo de perder tudo. Então deixe diversificado o seu dinheiro e não coloque tudo que você tem só no Bitcoin, mesmo esperando por uma alta para os próximos anos. É sempre importante manter um caixa de oportunidade em renda fixa ou em dólar para você poder comprar caso venham algumas quedas pela frente, porque assim você compra barato. Eu vou deixar o próximo vídeo aqui, mas ainda não clique nele. Certifique-se de se inscrever nesse canal se você quiser aumentar a sua riqueza e aperte no botão de gostei se esse vídeo trouxe algo novo para você. Então, duplas, é isso e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!